Oi pessoal, bem-vindos à quarta e última aula do mini curso de revisão. Essa aula vai abordar alguns tópicos de física, ondas, radiação eletromagnética e natureza da luz. Onda é uma perturbação periódica no tempo que se propaga no espaço ou em outro qualquer meio. Mas como assim? Eu acho que é mais fácil entender o conceito de onda apresentando alguns exemplos de onda. Por exemplo, o som é uma onda. Mas o som é uma onda mecânica, ou seja, precisa de um meio físico para se propagar, no caso o ar. É por isso que no espaço, na verdade, não tem som. Os filmes de Star Wars estavam mentindo com aqueles efeitos sonoros no espaço. O som precisa de ar para se propagar. Existem também as ondas eletromagnéticas que elas não precisam de um meio físico para se propagar. Exemplo de ondas eletromagnéticas, luz, ondas de rádio, raio-x, que na verdade a diferença entre elas é a frequência, eu vou falar disso mais lá na frente. Isso daqui é uma representação do que seria uma onda, e o movimento dessa partícula na verdade está se propagando em uma direção, ela não está necessariamente parada, mas se a gente fosse analisar ela sem nenhuma propagação seria isto. Existem certas informações sobre a onda para se ter em mente. Uma delas é a amplitude e a outra é o comprimento de onda. A amplitude é como se fosse a altura dos picos e vales, a distância entre o pico, o vale e a parte média da onda, vamos assim ter. E o comprimento de onda é a distância de um pico, um vale a um vale. E é a partir do comprimento de onda que a gente pode obter frequência. E a frequência nos diz muito sobre a energia e as propriedades dessa onda. Frequência é a quantidade de oscilações por segundo. Naturalmente, a unidade dessa grandeza vai ser o Hertz, porque para calcular a frequência você tem que dividir o número de oscilações por segundo, então fica segundo a menos 1. Tá. O período é o inverso da frequência, ou seja, ele é um intervalo de tempo necessário para uma oscilação inteira se completar. Naturalmente, a unidade do período vai ser em segundos, justamente porque é uma medida de intervalo de tempo. Existe também a velocidade, que é a velocidade de propagação da onda no meio. E a velocidade pode ser calculada de duas formas. Ela pode ser calculada pelo comprimento de onda vezes a frequência ou comprimento de onda sobre o período. E por que isso? Vamos voltar para a aula de análise dimensional e ver por que é assim. O comprimento de onda ele está em unidade de comprimento. Então, no caso, você pode expressar essa unidade de comprimento em metros. Na maioria das vezes você vai encontrar o comprimento de onda sendo expresso em nanômetros, mas os nanômetros podem ser convertidos para metros, como eu falei na aula de conversão de unidades. E aí, no caso, vai ficar metro e frequência, a unidade é segundo a menos 1, ou seja, 1 sobre segundo, e no final das contas a unidade vai ficar metro por segundo. E para a segunda fórmula, que é comprimento de onda sobre período, o comprimento de onda, como eu já falei, pode ser expresso em metro, e a unidade do período é em segundos, então aí fica metro por segundo. Pronto, na verdade você poderia saber disso só por análise dimensional, não precisava necessariamente de uma fórmula. Agora sigamos para falar de ondas eletromagnéticas. Uma onda eletromagnética, como o nome pode estar sugerindo, é a união de um campo elétrico com um campo magnético que pode se propagar no vácuo e ocasiona o transporte de energia. Então foi aquilo que eu falei, não precisa de um meio mecânico para se propagar. Dentro da química, pelo menos na parte de química geral, estuda-se mais o campo elétrico do que o campo magnético. E como assim é uma união de um campo elétrico com um campo magnético? O campo elétrico e o campo magnético eles se propagam perpendicularmente um ao outro. Contextualizando essa informação para vocês. A questão de estudar a radiação eletromagnética é porque a incidência de radiação é capaz de modificar a matéria. Química é o estudo da matéria e da transformação da matéria. Não é só reação química necessariamente que pode ocasionar modificações na matéria. Existem também interações fotoelétricas, porque as ondas eletromagnéticas são capazes de excitar e até mesmo remover os elétrons. Porque, como eu já falei, elas carregam energia. Na verdade, a onda eletromagnética pode ocasionar uma série de transformações. Ela pode fazer com que eles rotacionem, com que eles vibrem de certa forma, pode excitar e remover elétrons, pode quebrar ligações químicas, pode destruir núcleos. Tudo depende da frequência e da energia que essa onda eletromagnética carrega. Na química analítica instrumental, a gente utiliza essas modificações que a incidência de ondas eletromagnéticas causa na matéria para analisar substâncias, seja qualitativamente, seja quantitativamente. Essa imagem detalha os diferentes comprimentos de onda do espectro eletromagnético e os efeitos moleculares que essas ondas podem ter nas moléculas, como o nome está dizendo. Por exemplo,
As ondas de rádio, elas podem causar alterações do spin nuclear. As microondas, elas podem gerar alterações rotacionais das moléculas. O infravermelho, ele gera vibrações moleculares. E aí, quando a gente está chegando na parte do visível e do ultravioleta, essas ondas causam transições eletrônicas. E quando chega no ultravioleta distante, nos raios X e nos raios gama, acontece a ionização e quebra de ligações químicas. Como eu falei no começo da aula, todas as radiações eletromagnéticas têm a mesma natureza. É um campo elétrico e um campo magnético se movendo perpendicularmente um ao outro. Mas a energia muda de acordo com o comprimento de onda. No caso, a luz visível é um comprimento de onda entre 350 até 750 nanômetros. E cada comprimento de onda tem uma cor associada a ele e uma energia associada a ele. No caso, quando o comprimento de onda é maior que isso, nós temos o infravermelho, microondas e ondas de rádio. E quando o comprimento de onda é menor que isso, nós temos raios gama, raios X e ultravioleta. E é isso, na verdade, concluímos o minicurso. Essa última aula foi mais rápida porque é mais de teoria mesmo. Eu coloquei no link alguns exercícios sobre comprimento de onda, frequência e velocidade para vocês resolverem. E é isso. Até mais!